Nosso bom dia a todos. Que Jesus, o nosso mestre, o nosso amigo de cada instante, nos abençoe e nos fortaleça na nossa humilde tarefa da manhã de hoje. Lembrando sempre, que eu gosto de repetir, nós somos aprendizes uns dos outros. É assim que a gente realiza a nossa evolução. Ninguém evolui sozinho. A gente evolui compartilhando, seja na família, no trabalho, na sociedade, no planeta Terra. É um compartilhamento. Então, que Jesus nos abençoe nessa nossa proposta simples aqui da manhã de hoje. E a gente vai iniciar com a seguinte colocação. O homem do século XXI, que chegou à Lua e que conhece a intimidade de um átomo, uma das menores partículas do universo, ainda se assusta quando ele se depara com o desafio da própria morte. Ele leva um susto. Esse mesmo ser humano, tão cheio de inseguranças, por que essa insegurança? Porque ele ainda não se conhece, não se reconhece como um espírito imortal. Então ele tem essa insegurança e ele realiza então desde eras são bilhões, são milhares de anos atrás, uma incansável viagem. Ele está sempre buscando essa viagem, a viagem para fora de si mesmo, na busca das conquistas materiais, o materialismo. Então, essa viagem é de tempos imemoriais, essa viagem para fora dele mesmo. E nós, então, ao recordarmos alguns lances aqui, breves lances dessa longa jornada, que é a nossa jornada, porque a história da humanidade é a nossa história. A gente costuma falar a história do homem, a história da Terra. Nós fazemos parte dessa história. Nós é que juntos construímos a história. Então, nessa longa jornada, através das eras, nós vamos, por exemplo, encontrar o homem primitivo diante dos fenômenos da natureza. Então, em eras passadas, os cataclismas, os vulcões, os terremotos, as tempestades, e diante dessas forças da Terra, que a Terra também estava no período da infância, estava se acomodando, o homem vai se abrigar nas cavernas. E lentamente, com o passar das eras, guiado pelo instinto da sobrevivência, ele então vai buscar sair dessas furnas. E ele começa a construir, então, fora das cavernas, residências para ele morar. Ele busca florestas, ele busca regiões de lagos, os grandes rios, que se transformam em meios de transporte e também meios de conquista, a viagem para fora dele mesmo. Milênios se sucedem. E surgem as grandes civilizações, por exemplo, como o Império Romano. E o homem, na sua viagem para fora de si mesmo, ele vai buscar se realizar através das guerras, das conquistas e do poder. E dentro dele continuam as mesmas indagações. Quem eu sou? O que eu faço aqui na Terra?
qual é o meu futuro? Porque a viagem é para fora dele. Hoje, nós estamos em pleno século XXI. Os astronautas cruzam o espaço, chegaram à Lua. Constroem-se estações lunares. Passam lá meses. Hoje já se vende passagens para viagens fora da Terra. A ciência prolongou a vida. O homem na Grécia Antiga vivia 30 anos, era a média. Hoje, 80 anos para mais. E a tecnologia nos conectou com os 4 cantos da Terra, porém, com tantas conquistas, o homem nunca se encontrou tão enfermo espiritualmente. Palavra dos Espíritos. A violência, a insatisfação, o vazio existencial, a solidão e os desequilíbrios emocionais. Mas por quê? Tantas conquistas que nós amealhamos, tantas coisas nós temos na Terra, qual a causa de tanta desarmonia? O que vocês acham? Por quê? E a espiritualidade irá nos responder. Ela vai nos demonstrar que a causa, essa diferença, essa coisa que existe na humanidade enferma hoje, está nos degraus do campo moral e do campo intelectual. Vamos ver isso aí, o que eles falam para nós. Nós vamos pegar aqui a questão 780, eu vou pôr aqui só para me organizar. No Livro dos Espíritos, a questão 780. O progresso moral. O que é moral? Eles definem. É o respeito, é a honestidade, é a solidariedade, é a justiça, é a responsabilidade. Então, Kardec pergunta, o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual, que é o progresso da nossa inteligência, que avançou culminâncias? E eles respondem, nem sempre. O progresso completo, que é o moral e o intelectual, é o objetivo da evolução. Por isso que nós estamos na Terra. Para realizar esses 2 degraus da inteligência e da moralidade. Os povos, porém, como os indivíduos, só passo a passo atingem esse objetivo. Então, quando a gente lê lá nas obras espíritas, eles usam muito esse termo, passo a passo. Numa reencarnação, o espírito dá alguns passos na sua evolução. Então, passo a passo, a cada reencarnação, nós evoluímos um pouquinho, moralmente e intelectualmente. Enquanto não houver o equilíbrio moral e intelectual, haverá o uso da inteligência para a prática do mal, da injustiça, da irresponsabilidade. Então, a criatura só usa o que ela adquiriu no intelecto. E ela vai usar aquilo não visando o bem, mas a prática do mal. O mal simboliza o quê? Tudo isso aqui. O desrespeito, a desonestidade, a falta de solidariedade, a injustiça, a irresponsabilidade e mais coisas. Por que a inteligência avança à frente da moral? Por que nós avançamos tanto na conquista das coisas? Porque a inteligência
e à frente da moral, porque desde as cavernas o homem luta pela sua sobrevivência. E lutando, ele vai fazer o quê? Ele vai criar, solucionar problemas, processar informações, inventar, estudar. Então, ele vê um grande rio, ele tem que atravessar. Como é que eu vou atravessar esse rio? Ele começa a usar os neurônios, eu vou usar isso, eu vou usar aquilo. Então, ele começa a descobrir. E aquilo avança, ele cria, ele melhora intelectualmente, enquanto a moral é a aquisição dos valores íntimos, é o esforço pessoal. Por exemplo, nós hoje todos temos o celular, todos. Nós inventamos o celular? Não, mas nós possuímos, porque aquilo que é de uso da inteligência se expande, se multiplica. Agora, o que é uso da moral, os valores íntimos, eu não herdo. Eu quero ter a bondade de um Chico, mas eu não posso. Eu tenho que construir aquilo dentro de mim. Então, a diferença está aí. Enquanto a inteligência multiplica os padrões, a moral tem que ser conquistada. Eu tenho que ter um esforço, eu tenho que despertar para aquilo. E a inteligência está trabalhando. Olha como nós estamos dentro do planeta Terra. Conectados com ela, mas com os corações? Não. Eu posso falar aqui com o Japão agora, mas eu vou falar com o coração da outra pessoa? Tão fácil assim? Não posso. Então, isso que está acontecendo. Então, esse desvelamento entre a moral e o intelectual. Muito bem. Nós refletimos, então, que somos uma humanidade terrena hoje com cerca de 8 bilhões de criaturas. Habitamos um planeta de provas e expiações. O segundo na escala, abaixo de nós, primitivo, caverna. Chegamos diante da necessidade urgente de avançarmos moralmente. Não tem outro caminho. Para onde que nós vamos? Pense bem. Qual o nosso caminho hoje? Tem que dar esse salto. Então, a doutrina espírita, trazida até nós pela alta espiritualidade, porque Deus não nos desampara nunca, vem com a sublime proposta: convidar o homem a fazer uma viagem não somente para fora, porque o progresso precisa. A lei do progresso faz parte das leis divinas. Mas o que a doutrina nos convida é fazer essa viagem agora não somente para fora, mas a nossa viagem também para dentro de nós mesmos. Pronto, acabou. A lei do progresso é inevitável, mas não pode vir sozinha. Tem que vir acompanhada do nosso desenvolvimento íntimo. E Allan Kardec, em sua preocupação com o homem espiritual, porque esse foi o objetivo dele, despertar o homem para a espiritualidade, ele faz questões, ele elabora questões ali nas obras. E uma delas é a seguinte, ele faz a seguinte questão: espíritos, me respondam, será possível a felicidade na Terra? Como consegui-la? Olha que pergunta profunda. Me respondam, será possível? Porque desde aquela época já devia estar havendo as diferenças. As culturas, tinha guerra desde aquela época. Mas será possível a felicidade no planeta? Me ensine. E então vem o espírito de Santo Agostinho e diz a seguinte frase: sim, Kardec, a questão é: conheça-te a ti mesmo. Ou seja, volta-te para o teu íntimo, descubra-te como espírito imortal, faça a sua viagem interior. Então, olha que resposta simples.
está conosco há 100 e tantos anos, eu vou fazer o seguinte convite a todos agora. Nós vamos fazer o exercício de uma viagem interior. E para fazer esse exercício, nós vamos pegar um mapa, porque para a viagem ficar segura, nós temos que ter um mapa, um GPS para nos guiar. E nós vamos, então, através desse mapa, até a Palestina, na cidade de Cafarnaum. E na Palestina, nessa pequenina vila, nós vamos encontrar um mestre que vai nos ensinar como fazer a viagem para dentro de nós. Veja que coisa, ô Lourdes. Quanto tempo que nós estamos com esse mapa na mão? Faz tempo já, tá? Então, nós vamos encontrar. Ele vai nos dar o conhecimento. Então, foi o seguinte. Eu estou me lembrando aqui da professora Terezinha de Oliveira agora, que ela esteja aí. Deus abençoe. Foi, então, um dia luminoso que Jesus sai da casa de Pedro, porque Jesus não tinha casa para morar. Ele costumava se hospedar na casa de Pedro. E assenta-se à beira de um lago, chamado Lago de Genezaré. Quando ele se assenta ali, ele está paradinho, uma porção de gente começa a chegar perto dele. Ele, então, sobe em um barquinho de pescadores que estavam ali, um barquinho, uma barcola, se afasta um pouquinho, e na praia se enche de pessoas e ele, então, vai começar a ouvir passar a seguinte mensagem. Há 2000 anos atrás, aquela voz magnetizada chegava a cada coração, porque vai depender do teu coração. O teu ouvido escuta, mas o ouvido, você saiu lá fora, você não escuta mais nada. Mas quando você traz a vontade, você consegue captar o magnetismo. Então, a voz magnetizada de Jesus vai falar desse roteiro para a gente encontrar o reino, o nosso caminho espiritual. Mas nós vamos lembrar aqui, antes, uma palavra de Herculano Pires. Eu vou colocar aqui para vocês, antes da fala de Jesus. Porque Jesus, ele vai falar para aquele povo que estava lá, como ele veio falar para nós, a respeito de um reino. Mas não aquele reino que os homens lutam, escravizam, o reino de fora. Ele vai falar do reino do coração. Antes de entrar, eu vou mostrar aqui Herculano Pires, um grande espírita do passado. Ele diz o seguinte, palavra bem interessante. Não se iluda, pois o reino não vem com aparências exteriores. Mas nós gostamos tanto de aparência exterior, né? Tudo que brilha, tudo que chama atenção, não é? Mas não se iludam. Esse reino não vem com aparências exteriores. Precisamos construí-lo paciente e corajosamente no coração. É dentro de nós. O reino de Deus. Pacientemente, com muita coragem. Ou seja, valores espirituais. Tá? Ele cita o amor, o desapego e a pureza. São os instrumentos de construção do reino divino. Amor, pureza e o desapego. Aprenda a trabalhar com esses instrumentos e você ajudará a construir em si e espalhar o reino de Deus na terra. Pouco a pouco, as luzes do reino, cultivadas por cada um, iluminarão as trevas do mundo em que a maioria está mergulhada. O reino divino a ser construído. Muito bem. Então, Jesus, diante daquele povo ali na praia, ele vai, então, falar desse reino há 2000 anos atrás, o reino que ele veio anunciar, tá?
E ele vai usar de dois simbolismos, porque aquele povo era um povo simples, né? Não é que nem nós que temos cultura, que temos intelecto, né, Lourdes? Nós, nossa senhora, né? Nós somos expoente aí, né? Aquele povo simples, querendo ouvir, querendo absorver aqueles ensinos, cansados que eles estavam escravos, trabalhavam a simplicidade. Então, eles iam atrás dessa cura que eles precisavam. E Jesus, então, vai trazer dois exemplos que todo mundo conhece, porque eu não estou trazendo nenhuma novidade. Quer dizer, no planeta Terra não tem novidade mais, é tudo velho, viu, gente? É só abrir lá o Evangelho, os ensinamentos, tudo lição de 2000 anos atrás. É nós que, né, vamos empurrando com a barriga, tá bom? Então, ele vai trazer uma comparação. Ele vai comparar o reino de Deus a uma pérola, para as pessoas entenderem. Nós entendemos, mas aquele povo não entendia. Então, ele fala o seguinte, ó. O reino de Deus é semelhante a um negociante que buscava pérolas finas. Ele comprava, ele vendia, ele ganhava dinheiro. E o negociante um dia encontrou uma pérola de grande valor. O que ele fez? Para comprar a pérola, ele vendeu tudo o que ele tinha, desapegou, e comprou a pérola. Agora é minha. Qual que é o simbolismo? As pérolas simbolizam, vamos dizer assim, os valores, os tesouros espirituais que todos nós trazemos no coração, mas tão soterrado, tão afundado, porque a gente cultiva outras coisas. Ele dizia, vós sois luzes, brilha a vossa luz, mas não tem como, eu estou tão preocupada, Luz, com tanta coisa, ai meu Deus, tem que resolver, tem que comprar, tem que vender, tem que fazer, não é? Vós sois luzes. Então, o que acontece? Nós temos potências, mas os interesses da matéria não deixam, né? Então, quando nós encontramos a pérola em nós, ou seja, quando nós nos reconhecemos como espíritos imortais, que temos algumas décadas somente no planeta Terra, que somos herdeiros de nós mesmos, não herdamos nada, não herdamos a casa, não herdamos o que o marido deixou, o que a mulher deixou. Não! Nós vamos herdar somente o que nós construímos dentro de nós. O que a gente faz? A gente se desapega. Não é que você vai largar das coisas materiais, mas você vai dar o menor valor. O negociante vendeu tudo, eu simbolizo. Você tem que ter para viver um conforto, você pode, você tem uma boa aposentadoria, você tem uma... Não é isso. Mas você tem que ter em mente que aquilo é passageiro, é transitório. Então, ele vende tudo e compra a pérola. Ou seja, ele conserva, ele constrói em si os valores imperecíveis. Ele vai trazer uma outra imagem para nós. Veja bem, está na beira do lago, em cima de um barquinho simples de pescador, balançando lá no barquinho e falando para aquela multidão que precisava compreender isso. Ele vai comparar o reino de Deus a uma porção de fermento que uma mulher coloca em 3 partes na massa. E aquela massa cresce, se desenvolve com o fermento. Qual o simbolismo? O fermento produz transformação da massa, ele se modifica. Então, a construção do reino de nós, o reino de Deus, é como um fermento que, quando cai em nosso coração, ele vai trazer em nós modificações. Como um fermento modifica uma massa, a massa cresce, se desenvolve. Então, esse fermento, que são as lições de Jesus,
vão trazer modificações em nosso íntimo. O fermento simboliza, leveda, as luzes espirituais. Deu para entender essa passagem? É tão simples, não é? Tão fácil, não é? Então, essa é a proposta, vamos dizer assim, desse momento em que nós estamos vivendo. O desenvolvimento intelectual, que nós atingimos o ápice, mas chegamos ao momento do desenvolvimento moral. Para a Terra avançar, ela tem que ser habitada por criaturas que já tragam isso dentro dela, um reino superior, tá? Veja, gente, nós estamos no século XXI fazendo casa na Lua, estações na Lua e guerreando. Será que nós fazemos parte desse contexto? Eu não faço isso, eu não sei. Se amanhã eu estiver reencarnada naquela civilização, se eu não vou fazer parte daquilo? Então, que a gente possa meditar nisso. E eu vou aqui já finalizando, encerrar com 3 reflexões do Herculano Pires, para a gente começar a construir esse reino divino em nosso coração. Veja que interessante o que ele fala para nós. Ao acordar, pense no reino antes de pensar nas coisas da terra. E ore. Peça a Jesus que lhe dê forças para não se deixar fascinar pelos pequenos reinos do homem na terra. Olha que coisa! Então, acorda e já pense nas coisas do alto. O que eu vou fazer? Pequenas coisas que me levem à responsabilidade, à honestidade, ao cumprimento de tarefas. Construção do reino. Antes de iniciar o seu dia, lembre-se e grave na sua mente que tudo que você fizer deve ser feito em favor do reino. Mesmo no seu trabalho e nas suas mínimas obrigações rotineiras. Porque às vezes a gente faz as coisas chutando o balde, né? Deus me perdoe. Pense no reino. Como é que eu estou agindo? Como é que eu estou fazendo? Como é que eu estou pensando? Esse reino está sendo construído através de migalhinhas dentro do meu coração. E ele finaliza. Afaste do seu coração qualquer ressentimento contra quem quer que seja. Comece o dia com a gratidão a Deus pela bênção da vida e pedindo a maior compreensão a respeito do reino divino. Essa é a proposta. Então, para a gente poder vencer esse degrau de diferença entre o intelecto e a moral, é a construção do reino divino. Imaginemos um planeta superior. Vocês acham que o intelecto está superior à moral? Eles caminham exatamente igual. Então, tudo que se faz para desenvolver o fora é para beneficiar também aquilo que está dentro de mim. Então, gente, que Jesus nos abençoe. Gratidão pela atenção e que os bons espíritos nos fortaleçam e nos ajudem nesta construção, como diz, diária, com paciência, com perseverança do reino divino em nosso coração. Que assim seja.